Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um desafio bem legal. Eu vou desenhar o rosto do Gohan em 6 estilos diferentes, isso mesmo. Vamos explorar diferentes formas de estilizar o mesmo personagem e ver como as características de cada estilo influenciam o resultado final do nosso desenho. E enquanto eu vou fazendo o esboço inicial, eu já te adianto que essa vai ser uma jornada bem divertida. Cada estilo escolhido tem um toque único e eu vou explicar tudo enquanto vou desenhando para você entender o processo por trás de cada um deles. No começo, eu vou seguir a base tradicional do anime, o estilo mais conhecido, com o cabelo bem definido e a expressão do Gohan cheia de energia. Mas claro, depois eu vou fazer algumas mudanças e experimentar novas formas de trazer esse rosto à vida. Então fica comigo até o final, porque a cada estilo que aparecer, você vai ver como pequenos ajustes podem transformar completamente a aparência do mesmo personagem. O estilo escolhido foi o estilo anime tradicional. Esse é um dos estilos mais reconhecíveis no mundo da arte e da animação japonesa, caracterizado por traços bem definidos, expressões marcantes e um uso estratégico de luz e sombra para dar volume ao personagem sem perder a simplicidade do desenho. No caso do Gohan, eu segui esse estilo mantendo contornos bem limpos e expressivos. No anime, as linhas costumam ser de espessura variável, sendo mais grossa em áreas de sombra e mais finas nos detalhes, o que ajuda a dar uma sensação de profundidade sem precisar exagerar nos degradês. E esse é um dos segredos do anime tradicional: simplicidade, mas com um impacto visual forte, é claro. Agora, sobre a pintura, eu utilizei a técnica conhecida como cel shading. Essa técnica é muito usada na animação japonesa e até mesmo em alguns videogames para dar um efeito de sombreamento chapado, onde as sombras não são suavemente misturadas, mas sim aplicadas em blocos bem definidos, criando aquele visual característico dos animes. Se vocês repararem, eu trabalhei basicamente as sombras em 3 camadas principais. O cabelo loiro do Super Saiyajin. Aqui usei tons de amarelo como base e um marrom alaranjado para definir as sombras, sempre respeitando a técnica do cel shading, deixando as áreas de brilho bem destacadas para dar aquele efeito energético e poderoso. A base da pele, que é um tom mais claro e uniforme, as sombras médias aplicadas estrategicamente para destacar esse volume em algumas áreas, e as sombras mais escuras usadas para reforçar os contrastes, como nessa parte de sombra do cabelo e na parte do rosto. Agora vamos falar das cores que usei. Para a pele, utilizei um tom de pêssego claro como base, seguindo de um laranja queimado para as sombras. Esse contraste dá mais impacto no rosto e faz parecer mais próximo da animação original. E para finalizar, adicionei um relâmpago azul em volta do personagem, reforçando ainda mais a estética do anime, trazendo aquele clima intenso de transformação. Esses detalhes fazem toda a diferença para capturar a energia da cena. E esse é o estilo anime tradicional: traços expressivos, sombras marcadas e um uso inteligente das cores para criar impacto visual. Simples na execução, mas muito poderoso no resultado. Agora me diz, você curte esse estilo ou prefere um acabamento mais realista? Comentem. Semi-realista. Esse é um estilo meio termo entre o anime e o realismo, pegando o melhor dos dois mundos. Ele mantém a expressividade exagerada dos animes, mas traz mais detalhes na textura da pele, iluminação e sombras, tornando a arte mais próxima do que veríamos no mundo real. O grande diferencial aqui está nos traços quase inexistentes e na pintura. Se no anime tradicional as linhas são mais simples e definidas, no semi-realismo elas se tornam mais orgânicas, muitas vezes mais suaves e em algumas áreas quase desaparecem, dando um acabamento mais natural ao desenho. E sobre a pintura, nesse estilo eu trabalhei um degradê mais suave nas sombras, diferente do cel shading que usa cortes bem definidos. Aqui eu usei transições mais naturais entre os tons de pele, o que dá um efeito mais tridimensional e realista. Se você observar, verá que a pele tem uma mistura de tons quentes e frios, algo muito comum no semi-realismo para dar mais vida ao personagem.
Os olhos também receberam um tratamento especial. Em vez de um azul chapado como no estilo anime, aqui eu trabalhei com degradês e reflexos, criando um brilho mais natural e realista. A ideia é fazer com que os olhos pareçam molhados, refletindo a luz ao redor. E falando sobre as cores, a base da pele continua sendo um tom de pêssego claro, mas ao invés de usar sombras chapadas, eu fui adicionando camadas de tons avermelhados e alaranjados nas áreas mais quentes, como as bochechas e a testa, enquanto nas sombras mais profundas, como abaixo dos olhos, eu usei um tom mais frio, puxado por um marrom acinzentado. Isso ajuda a criar um jogo de temperatura que deixa a pintura muito mais rica. Por fim, um detalhe essencial no semi-realismo é a textura da pele. Para isso, eu adicionei algumas marcas sutis e até variações na cor da pele para dar aquele toque natural. Esse é um truque que faz muita diferença porque no mundo real, nossa pele nunca é de um tom uniforme. O cabelo também seguiu essa mesma lógica. No anime usamos sombras bem delimitadas, mas aqui eu trabalhei com transições mais suaves e algumas mechas mais detalhadas, criando um efeito de volume maior. O tom de amarelo continua como base, mas eu adicionei reflexos esbranquiçados e algumas sombras mais sutis em marrom dourado para dar um toque mais realista. No geral, o semi-realismo exige mais camadas e paciência, porque envolve misturar bem as cores, criar transições suaves e pensar na iluminação de forma mais natural. E o resultado final compensa muito. Esse estilo é perfeito para quem quer algo mais expressivo que o realismo puro, mas ainda com uma pegada mais detalhada do que o anime tradicional. E aí, o que vocês acharam desse estilo? Curtem esse acabamento mais elaborado ou preferem algo mais simples e direto? Comenta aqui que eu quero saber. Tatuagem. Esse é no mínimo curioso e diferente. Eu vou tentar fazer uma pegada de tatuagem rastelada, que é uma técnica tradicional muito usada na tatuagem preto e cinza. Mas o diferencial aqui é que eu fiz esse efeito com uma máquina de tatuagem rotativa para não machucar muito o papel e uma pontinha de caneta, o que deu um resultado único. O que define esse estilo é o uso de achuras, ou seja, aqueles riscos paralelos que criam a sensação de sombra e textura. Em vez de usar degradês suaves ou sombras chapadas como no anime e no semi-realismo, aqui a construção do volume acontece por meio de pequenos traços feitos em sequência, que podem ser mais espaçados ou concentrados dependendo da intensidade da sombra. Se você reparar bem, verá que as partes mais escuras do rosto têm uma grande concentração desses riscos, enquanto nas áreas mais iluminadas os traços vão se tornando mais sutis, quase desaparecendo. Isso é essencial no rastelado, porque a variação da densidade dos traços define o contraste da arte. Além disso, esse estilo tem uma estética bem crua e rústica, o que dá um visual bem impactante. Ele remete a tatuagens clássicas, principalmente as feitas com técnicas manuais antes das máquinas modernas, o puntilismo. Eu quis trazer essa pegada aqui no desenho para ver como esse tipo de traço funciona em um personagem como o Gohan, e o resultado ficou muito autêntico. Agora, falando sobre o processo de criação, foi uma experiência diferente porque normalmente usamos essa técnica diretamente na pele. Aqui, ao aplicar no papel com uma máquina de tatuagem e ponta de caneta, eu precisei adaptar a pressão e a direção dos traços para não perder o controle. É um processo mais trabalhoso do que desenhar com um lápis comum, porque cada traço precisa estar bem pensado para criar o efeito desejado. Outro ponto interessante dessa técnica é que ela não usa contornos sólidos como no anime tradicional. Em vez disso, os contornos são formados pelo próprio jogo de luz e sombra criado com os riscos. Isso faz com que o desenho fique mais dinâmico e com uma sensação quase tridimensional, mesmo sendo apenas feito com uma cor só. E aí, curtiram esse efeito de tatuagem no papel? Acharam que combinou com o Gohan ou preferem um estilo mais tradicional? Me conta aqui nos comentários. E o estilo que veio dessa vez foi o pop art. Na minha época a gente chamava esse estilo de carnavalesco pelo excesso de cores.
Esse é um dos estilos mais icônicos da arte contemporânea e tem uma identidade visual bem marcante. Ela surgiu lá nos anos 50 e 60, inspirado na cultura popular, nos quadrinhos, na publicação e em tudo que fosse vibrante e chamativo. Uma das principais características da pop art são os traços grossos e bem definidos que fazem com que a arte tenha um aspecto meio cartoon, quase que se tivesse saído direto de um gibi. No caso do meu desenho, eu usei achuras e padrões gráficos para reforçar as sombras e criar um efeito mais dinâmico. Esse tipo de técnica dá um ar de ilustração impressa, como se fosse feita em serigrafia, que era um dos processos mais usados pelos artistas da pop art. Aqui, no meu desenho, eu trouxe essa pegada usando cores bem vivas, contornos marcantes e aquela textura característica que lembra as antigas impressões de revistas em quadrinhos. Se você reparar nos tons que eu escolhi, eles são bem contrastantes, misturando amarelo, azul, rosa, vermelho, verde, que são cores primárias e secundárias clássicas desse movimento. Diferente dos outros estilos que mostrei antes, aqui o foco não é realismo ou profundidade, mas sim impacto visual. As cores não seguem exatamente a iluminação natural e os sombreados muitas vezes são criados por meio de padrões de pontos e linhas. Isso faz com que o resultado tenha um ar meio retrô, lembrando aquelas propagandas vintage ou até as capas de revista dos anos 60. MTV! O contraste entre as cores chapadas e os detalhes mais gráficos cria um efeito super estilizado que é o que torna a pop art tão única. Se você curte um visual mais gráfico, colorido e cheio de personalidade, esse é um estilo muito divertido de explorar. Dá pra brincar bastante com composições, testar diferentes padrões e até inserir elementos da cultura pop para deixar o desenho ainda mais estiloso. E aí, o que acharam desse Gohan no estilo pop art? Ficou impactante ou vocês preferem algo mais realista? Me contem. Pixel art. Chegamos no estilo que testou minha paciência, minha sanidade e minha capacidade de não jogar o desenho pra longe. O pixel art, meu amigo, se tem um estilo que me fez questionar todas as minhas escolhas de vida, foi esse. Se você já jogou aqueles jogos de games retrô, tipo Super Nintendo, Mega Drive ou até os clássicos do Game Boy, sabe exatamente do que eu estou falando. A pixel art é essa arte toda feita com quadrinhos por quadradinhos, porque na época esses consoles tinham uma resolução muito baixa e precisavam construir imagens com o mínimo de pixels possível. Hoje em dia virou um estilo artístico nostálgico e super estiloso, mas vou te falar, desenhar isso aqui à mão no papel sem Ctrl Z foi tipo um castigo autoimposto. Primeiro, porque cada parte do desenho tem que ser bloqueada em pequenos quadradinhos simulando a estética digital. Então, em vez de simplesmente fazer um degradê bonito ou uma sombra fluida, não senhor, eu tive que montar pixel por pixel igual um maluco. Cada cor tinha que ser bem delimitada, sem misturar, porque no pixel art não existe transição suave. Você olha para um game clássico e pensa, deve ser fácil, tudo quadradinho. Pois é, fácil na tela do computador. No papel, meu amigo, parece que você tá fazendo um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam. E o mais difícil disso tudo, manter a paciência, porque no anime tradicional ou no semi-realista, se um traço sai torto, dá pra corrigir. Aqui, se erra um quadradinho, acabou a brincadeira. É como se cada pedacinho do desenho fosse uma pecinha de Lego, mas se você errar uma, não tem como desencaixar sem quebrar tudo. Então, fica o aprendizado. Se um dia eu disser que vou desenhar em pixel art de novo, por favor, me lembrem do trauma e me impeçam. Sobre as cores, eu tentei manter aquela pegada 8-bit e 16-bit, usando tons bem vibrantes e chapados. O cabelo do Gohan, por exemplo, ficou naquele dourado forte, quase alaranjado, com sombras bem marcadas para dar volume e ainda inseri uns detalhes em azul e rosa para criar aquele efeito glitch digital. Já a pele, usei tons mais básicos com contrastes fortes para reforçar o visual bem estilizado. Respeito demais quem faz isso sempre, mas acho que minha mão ainda tá tremendo só de lembrar. E aí, o que vocês acharam? Valeu o esforço ou devo aposentar esse estilo pro resto da vida? Me conta aqui nos comentários. O estilo escolhido foi Lego. Então, o último estilo desse experimento maluco, nada mais icônico do que transformar o nosso Gohan em uma versão Lego.
Porque, convenhamos, tudo fica mais divertido quando vira Lego, menos quando você pisa nele no chão. Aí vira um instrumento de tortura aprovado pela CIA. E para representar isso no desenho, eu fui na base simplificada e extrema. Seguindo aquele visual mais volumétrico e angular dos bonecos Lego, a pele ganhou aquele brilho bem plastificado, porque, né, Lego é basicamente plástico premium. Já os detalhes do rosto foram reduzidos a formas bem marcadas, porque se tem uma coisa que esses bonecos não têm é detalhe em excesso. O máximo que a carinha deles faz é um sorrisinho, uma sobrancelha levantada e no máximo uma barba mal desenhada. Na paleta de cores, fui naquela pegada clássica do Lego, amarelo tradicional, mas sem deixar de lado a identidade do Gohan. Então, os detalhes do rosto foram simplificados para se encaixarem no conceito. E claro, não podia faltar aquele brilho de plástico lisinho, porque todo mundo sabe que boneco de Lego brilha mais que carro encerado. Agora, sendo bem sincero, depois de passar por todos esses estilos malucos, acho que esse foi o mais divertido de fazer, porque no final, Lego é aquela coisa que remete à infância, à criatividade, à brincadeira. E é exatamente isso que a arte deveria ser, não é? Um espaço para experimentar, errar, acertar e principalmente se divertir no processo. Então, se você curtiu essa jornada pelos estilos de arte e quer ver mais maluquices como essa, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e me conta nos comentários qual desses estilos você achou mais incrível. Quem sabe na próxima vez eu não tento mais uns estilos doidos, mas sem pixel art, porque já deu. Valeu demais por me acompanhar e até o próximo vídeo. Valeu!